Bom dia a todos e todas. Hoje é 27 de setembro de 2023, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Roberto Binatti, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Vamos dar início ao 15º Ciclo de Atualização em Zoonose e Saúde Pública de 2023. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 15º Ciclo de Atualização em Zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância e Zoonose, DVZ, o antigo CCZ, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje será realizada a 7ª palestra do ciclo. A comissão organizadora desse evento ela é formada por mim e pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas Gladson Costa, biólogo, analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonoses, e Marcos Veltri, educador em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonoses também da Prefeitura de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia de Informação, da Faculdade de Saúde Pública. As próximas palestras serão no dia 25/10 de 2023, e os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante, os participantes que quiserem o certificado dessas palestras precisam solicitar no link que está disponível na página no YouTube da faculdade. É só entrar lá no chat, vai estar o link e se inscrevam. É só preencher a ficha com o nome completo, a instituição e o e-mail. E o link ficará disponível das 9h30 até as 11h30. Então, por favor, quem não solicitar, pessoal, não vai receber o certificado via e-mail. Estou falando isso porque muita gente manda mensagem no chat perguntando que não recebeu o certificado e, na realidade, ela não fez a inscrição. Então, aviso aos participantes. As perguntas também sobre essas palestras, elas poderão ser feitas pelo chat e no final serão respondidas pelos palestrantes. As palestras ministradas no ciclo de atualização, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Então, a primeira palestra de hoje é Panorama da Situação da Raiva no Brasil, Estado de São Paulo e Município de São Paulo, com enfoque no caso recente, será pela doutora Luciana Hagg, médica veterinária do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Vigilância em Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. A segunda palestra será sobre diagnóstico laboratorial da raiva, no caso recente no município de São Paulo, com o Dr. Enio Mori, pesquisador científico do Instituto Pasteur de São Paulo. É importante ressaltar que esses temas que serão apresentados hoje, a epidemiologia da raiva humana, animal, elas são temas relevantes e acabam se tornando um grande desafio para os gestores de saúde pública. Então, cada palestrante terá 40 minutos para expor seu tema. Então, a doutora Luciana Hagg, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, tem especialização em saúde pública, atuou na gerência do Centro de Controle de Zoonose de São Paulo, atualmente é médica veterinária do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Vigilância de Zoonose, DVZ, da Prefeitura de São Paulo, é membro da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tem experiência na área de saúde coletiva, zoonose, manejo populacional de cães e gatos, com ênfase em saúde pública. Possui artigo publicado em revista científica e resumos publicados em anais de congresso. Doutora Luciana, mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece a sua disponibilidade para participar desse evento e desejamos boa palestra. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer participar. Eu vou compartilhar agora a apresentação. A ideia, então, estão vendo a tela? Sim. A ideia é, então, apresentar um panorama da raiva no Brasil, no Estado, e, principalmente, enfocar o caso recente de raiva ocorrido no município de São Paulo, agora no mês de setembro.
E o destaque, né, é pensar que nós estamos amanhã celebrando o Dia Mundial contra a Raiva, que tem o objetivo de chamar a atenção para a situação. Nós temos ainda muitos casos de raiva humana transmitida por cão, em áreas como África, Ásia, e nas Américas, uma situação já caminhando para a eliminação da raiva humana transmitida pela variante canina, né? Então, a Organização Mundial de Saúde e a OPAS fazem um grande esforço, né, para realmente chegar ao controle da raiva e erradicação da raiva humana pela variante canina, e existe, inclusive, uma meta para 2030, né? O lema do Dia Mundial contra a Raiva deste ano é Todos por Um e Uma Saúde por Todos, ou seja, é uma questão de saúde única, né, um envolvimento de setores da saúde humana, animal e ambiental, pensando que a gente precisa sempre atuar de forma intersetorial e multidisciplinar. Então, a raiva ela é um modelo bem interessante, porque a gente trabalha o contexto de saúde única e essa relação homens, animais e ambiente. Então, falando um pouquinho da situação do Brasil, né, só colocando a diminuição dos casos de raiva humana, né, no Brasil ao longo dessa série histórica, né, de 86 a 2023, queria dar um destaque na questão das espécies agressoras envolvidas nos casos de raiva humana, né? Em azul, o cão, e a gente tinha, então, um grande número de casos, em época em que circulava no Brasil a variante canina, né, variante 2, então, um número grande de casos de raiva humana transmitida pelo cão, coisa que foi com todo o esforço no Brasil, no sentido de realização das campanhas de vacinação, elas realmente foram muito importantes para que a gente chegasse ao controle da raiva ao longo de anos, né? Tanto que a gente vê essa redução aqui no Brasil, temos poucos casos atualmente, e cães e gatos e animais silvestres, e cães e gatos envolvendo variantes de animais silvestres, variantes de morcegos, ou a questão no Nordeste do sagui e do carnívoro, que é o cerdócio. Aqui a gente tem, há alguns anos, o registro de raiva humana, também na região do Amazonas, transmitida por morcegos. Então, nós tivemos um surto na Amazônia por morcegos, aí são morcegos hematófagos, né, em 2004, 2005, e depois um novo surto na Amazônia em 2017, 2018. Isso são casos das populações ribeirinhas e que ataques por morcegos hematófagos. Mas, no geral, o que a gente tem ao longo destes últimos anos é realmente uma diminuição muito significativa e só fortemente a circulação das variantes de animal silvestre. A gente tem que destacar também que houve uma questão, em 2015, uma questão de transmissão de variante 1 da Bolívia, na área do Mato Grosso do Sul, ali limítrofe com a região da Bolívia. Então, também chamando a atenção que temos que nos preocupar com os limites, né? Bolívia ainda tem transmissão de raiva canina, e a gente teve, então, toda uma questão de raiva em cães e raiva humana, um caso de raiva humana, por essa área próxima à Bolívia.
Como eu falei, então, o número de casos de raiva em cães e gatos no Brasil, de 2002 a 2022, é claro e nítido, né, em azul aqui os cães, o quanto a gente tem uma redução do número de casos ao longo dos anos. Em relação ao estado de São Paulo, cada vez mais a gente foi observando que existem casos em cães e gatos. Por exemplo, nessa série histórica de 2002 a 2023, a gente teve 15 cães positivos para raiva diagnosticados no estado de São Paulo. Aqui estão os municípios em que esses casos foram encontrados. Então, podemos perceber que são casos isolados e esporádicos. Por quê? Porque são todos casos por variantes de morcegos. Não há registro da variante canina, da variante 2 do vírus rábico, desde 1998 no estado de São Paulo. Então, todos esses casos de 2002 são casos de variantes de morcegos. Então, o que acontece? É muito importante perceber que nós não deixamos de ter a possibilidade de ter casos de raiva em cães e gatos. Vou mostrar aqui, olha, o próximo slide, que é a raiva em gatos, no mesmo período, 2002 a 2023, tivemos 22 gatos no estado, então mais gatos do que cães, porque gatos são caçadores de morcegos e sempre variantes de morcego, tá? 98, mais uma vez, foi o registro dos últimos casos, 97, então 98 já não tem mais registro da variante canina, da variante 2 no estado de São Paulo. Então, tanto cães quanto gatos, a gente pode ver que são em alguns municípios, né, aqui mostra inclusive o município de São Paulo, mas então o vírus circula de forma esporádica. Cães e gatos, contato com morcego. Então, a gente viu que esses casos, esses animais apresentam uma raiva com sinais clínicos mais paralíticos. Não existe aquela fase inicial de agressividade, quando o animal saía e mordia pessoas, ele fugia de casa e mordia pessoas e animais. Então, a partir de um caso índice, existiam muitos outros cães envolvidos, né, principalmente cães, que é o reservatório, mas podia também acontecer transmissão para gatos e seres humanos sendo mordidos por esses animais raivosos, em função da agressividade. Então, aquela raiva clássica que a gente vê ainda nos livros ou em filmes em que o animal está rosnando com aqueles dentes, com aquela cara de bastante agressividade, ela não existe mais tão evidente quando a gente fala de transmissão pelo morcego. Então, são casos esporádicos, porque são cães e gatos que entram em contato com morcegos que são encontrados geralmente em situação atípica, ou seja, morcegos caídos no chão, morcegos num local durante o dia, de livre acesso a pessoas e animais de estimação. Então, este contato é hoje o que gera o risco de transmissão. E daí, geralmente, como este animal, em contato com o morcego, ele vai desenvolvendo sinais clínicos de paralisia,
Então, ele vai ficando com dificuldade de locomoção, em coordenação motora, paresia, paralisia de membros, e vem a óbito, sem, então, normalmente agredir uma quantidade tão grande assim de pessoas como seria esse animal que antes tinha agressividade como um sinal bem evidente de alteração de comportamento. E assim, no município de São Paulo, ele acaba sendo um reflexo do que a gente tem visto no Brasil e no Estado. Então, aqui no município, nós temos o Centro de Controle de Zoonoses, né? Hoje a Divisão de Vigilância de Zoonoses, que já foi criado com este objetivo de controlar a raiva no município. Então, ele atua dentro de um contexto de saúde única, com vários olhares, né? Então, existe o núcleo de vigilância epidemiológica, olhando toda essa parte de investigação, de busca de contactantes humanos animais, de medidas de controle e prevenção para poder atuar diante de qualquer caso suspeito, e aqui a gente fala especificamente da raiva. A gente tem a importância dos laboratórios, né? E aqui na raiva, particularmente, o laboratório de zoonoses, na questão do diagnóstico de raiva. A gente tem a importância ligada à Covisa de um núcleo que olha para a questão humana, porque o atendimento das pessoas que são agredidas por animais mamíferos é muito importante, né? Então, principalmente, quanto mais a gente vai controlando a raiva nos animais, eventuais casos de pessoas agredidas por diferentes espécies de animais, né? Sejam domésticos, silvestres, ou a questão do envolvimento de herbívoros, a rede de saúde capacitada para atender adequadamente esse paciente é um componente muito importante da vigilância da raiva no município, né? E as UVs, que realmente acompanham e executam todas as atividades e que têm uma responsabilidade gigante dentro do município, o município do tamanho de São Paulo, que realmente precisa ter muitos braços e ter este olhar da ambiental, da epidemiológica, atuando aí nas diferentes regiões. E só para mostrar, né, eu comentei o CCZ criado em 1973, mas já existia, né, a vacinação em cães e gatos desde antes da criação do Centro de Controle de Zoonoses. E quando a gente fala que tinha muitos casos de raiva humana e raiva animal, vejam, assim, 989 casos de raiva animal em 1969. Então, realmente, a gente tinha muitos casos, daí a criação da DVZ, né, que era o Centro de Controle de Zoonoses, e o quanto a vacinação animal, ou seja, as campanhas, no momento em que você tem a transmissão canina, que você tem esse animal agressivo e esse acometimento de muitos cães, você precisa realizar a campanha para que você efetivamente atinja o controle, ou seja, que você vacine um grande número de animais em um curto intervalo de tempo, que é a definição de uma campanha, para que, com isso, você crie uma barreira imunológica. Então, a gente ouviu bastante na questão da Covid, né, e de ter um grande número de pessoas vacinadas, né? Então, a ideia de campanha para você ter uma barreira imunológica e, consequentemente, gerar uma redução no número de casos. E isso é evidente
a gente vai vendo que, à medida que aumenta o número de animais vacinados e um grande esforço do município na questão da vigilância e do controle da raiva, a gente nitidamente vai reduzindo os casos em animais e vai reduzindo os casos em humanos. E aí, em 1981, foram os últimos casos de raiva humana, e em 1983, os últimos resultados de raiva animal. Então, isto mostra que realmente o município fez um grande esforço e que essas campanhas surtiram um impacto em relação ao controle da doença. E hoje, vocês vejam que nós tivemos um caso de um gato em 2011 e agora, somente em 2023, nós viemos ter um novo caso, um cão, todos esses dois pelas variantes de morcego. Então, é muito diferente o impacto do número de animais envolvidos, do mesmo jeito que no estado a gente percebe esses casos isolados e esporádicos, então no município é isso, a gente tem casos, pode ter casos esporádicos ao longo dos anos de animais que entraram em contato com morcegos. E assim, então, foi este caso atualmente de raiva canina. No dia 1º de setembro, nós, aqui no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do CCZ, recebemos do Instituto Pasteur a notificação de um cão positivo para raiva, diagnosticado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Este cão, então, um animal, imediatamente, né, nós verificamos que tratava-se de uma área de responsabilidade da UVS Butantan, então foi feito o contato imediato, né, como deve ser, com o local responsável, que era a UVS Butantan, e eles foram tiveram uma habilidade muito grande e nós fizemos o contato no período da manhã e logo depois do almoço eles já estavam na área fazendo investigação deste caso. Então, quando a gente recebeu a notificação, já havia uma informação que tratava-se de um cão de rua que havia sido resgatado numa rua, né, nessa região da UVS Butantan, tinha sido levado a uma clínica veterinária em Taboão da Serra, e a suspeita inicial era de sinomose. Então, nós temos... então, portanto, ele já tinha os sinais neurológicos, né? E a gente percebe que no estado de São Paulo, que eu tive também a oportunidade de acompanhar, né, no Instituto Pasteur, a gente percebe que vários casos desses que a gente tem detectado nesses últimos anos são casos em que realmente o proprietário, ou neste caso, a pessoa que resgatou o animal da rua, acaba levando para a clínica veterinária. Ou seja, o estabelecimento veterinário hoje tem um papel fundamental para suspeitar de raiva. Então, mesmo que tenha uma suspeita inicial de sinomose, e o teste inicial, o teste rápido de sinomose deu negativo, então houve o cuidado, né, de encaminhamento da amostra para diagnóstico laboratorial de raiva na USP. E aí o resultado positivo veio possibilitar, né, esse diagnóstico, todo o cuidado que foi desencadeado para controle da doença na região. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente percebe um caso de raiva em cães e gatos, a gente acaba verificando que existem pessoas
que são envolvidas e são agredidas por este animal. Não porque ele tivesse naquele comportamento super agressivo, né? Mas às vezes a gente viu alguns casos no estado que são pessoas tentando tratar o animal na clínica veterinária ou o próprio proprietário, né? Quando são casos que tem proprietário, ou animais resgatados, animais sem dono, nesse manuseio para tratamento, a gente acaba descobrindo pessoas agredidas, né? Então, neste caso, realmente, nós tivemos aqui o munícipe que resgatou, e na clínica veterinária em Taboão também o envolvimento de uma veterinária e uma auxiliar agredidas. Então, é bem importante também a vigilância fazer toda essa parte de contato, de atendimento para profilaxia da raiva, né, de forma rápida, para evitar riscos aí de raiva humana. Então, no próprio dia 1, à tarde, a UFES Butantã já estava no local, já iniciou, portanto, como eu falei, todas as ações de investigação e de bloqueio de foco, que seria o quê? Buscar, então, contactantes, né? Se haveriam outros cães na rua que pudessem ter tido contato com este animal, e viram que não havia. Tinha até uma história de um outro cão, uma outra pessoa que teria sido agredida na rua por um outro animal. Então, não se teve nenhuma história de que esse cão teria agredido outros animais na rua, e também as pessoas, né? Viu-se que realmente, naquele momento do resgate, só a pessoa que resgatou havia sido agredida. Então, todo este trabalho de busca por contactantes humanos e animais e vacinação casa a casa, né? A UFES não só fez a vacinação casa a casa, haviam condomínios de médio padrão, mas também colocou 3 pontos de vacinação na área de ocorrência para garantir que as pessoas que, porventura, não tivessem na casa, pudessem ainda ter a opção de levar estes animais para os pontos de vacinação. Então, fizeram toda uma estratégia também de revisitar os domicílios que estavam fechados. Então, todo um trabalho da UFES no sentido de garantir, da melhor forma possível e de uma forma rápida, que toda aquela população de cães e gatos dessa área estivessem vacinados e portanto, que a gente tivesse um risco, né, uma redução de risco de transmissão, porque até então a gente estava atuando sem saber qual era a variante envolvida. Então, diante de um caso de raiva, a gente sempre tem que atuar pensando que a gente tem até 72 horas para realizar as ações, né, iniciar as ações de investigação e bloqueio, e enquanto a gente não tem a variante, a gente trabalha pensando que poderíamos estar diante de uma variante canina. Então, até o dia 6/9, toda a ação de bloqueio já havia sido finalizada, contou com a participação de 42 agentes de saúde ou de endemias e com os técnicos, né, profissionais técnicos da Vigilância Ambiental da UFES, além de todo o pessoal da NDTVZ e da Vigilância Epidemiológica, dando o apoio na questão do acompanhamento das vítimas, no sentido de que recebessem o atendimento de profilaxia da raiva. Então, nós tivemos
1.836 imóveis visitados e 1.516 cães e gatos vacinados nessa área de mais ou menos de 500 metros ao redor do cão, né, do local da rua onde ele foi encontrado e resgatado. Bom, nós fechamos, depois tivemos, felizmente, a notícia, né, o diagnóstico por parte da USP, com a participação do laboratório aqui do Centro de Controle de Zoonoses e do Instituto Pasteur, né, um trabalho grande, um esforço grande das equipes de laboratório para realizar a tipificação e a caracterização genética do vírus. Depois, o doutor Enio vai ter a oportunidade de explicar essa parte do diagnóstico, mas aí é muito importante a gente destacar que, graças hoje a toda essa parte da caracterização genética, a gente tem condição de depois receber o laudo da USP, né, como uma variante 3, uma variante de morcego hematófago, que também é uma variante que circula também em artibeus. E então, como foi o caso de 2011, que era um gato, agora foi um cão, a gente continua nessa situação de casos esporádicos de um eventual contato de cão e gato com morcegos. Então, que lições a gente tem que aprender com esse caso e o que a gente tem que estar atento em relação a esse perfil de raiva que hoje é predominante no Brasil, no estado e no município, né? A gente tem que enviar amostras, suspeitar da doença e não enviar amostras como era antigamente de animais saudáveis que estavam no canil. A gente tem que enviar amostras que tenham um perfil epidemiológico para que a gente possa adequadamente fazer a vigilância da doença. O que seria isso, né? Então, a nota técnica do Ministério da Saúde número 13, de 2019, já define que tem que se encaminhar para diagnóstico cães e gatos com sinais neurológicos de raiva, né? Sinais neurológicos, que seriam, então, animais suspeitos, que vierem a óbito ou forem submetidos à eutanásia. Cães e gatos que morrem no período de observação de 10 dias após uma agressão, animais encontrados mortos por atropelamento. Por quê? Porque pode ser que ele tenha sido atropelado porque ele tinha já sinais neurológicos, então tem que se sempre entender que animal atropelado, se vier a óbito, né, pode ser um risco por essa questão de sinais neurológicos, ou animais que vêm a óbito sem causa definida, né, ou como a gente chama, morte súbita, além de todos os morcegos encontrados em situação não habitual. Ou seja, hoje, o estabelecimento veterinário, volto a falar, tem um papel muito grande na suspeita e no encaminhamento de amostra. E a importância da gente fazer a vigilância de morcegos, né? E que situações também, né? A nota técnica do Ministério da Saúde número 19, ela coloca, né, essa questão de que cães e gatos que entrem em contato com morcegos devem ser vacinados, né, e daí com 2 ou com 3 doses, na dependência do histórico vacinal do animal, e devem ser observados por 180 dias. E
todas as pessoas também que entrarem em contato com estes morcegos devem ser encaminhadas para atendimento médico, com o encaminhamento do morcego para diagnóstico laboratorial, sempre que possível. Então, a vigilância hoje dos adentramentos de morcegos, ela é também uma chave importantíssima na questão da vigilância da doença, né? E por quê, né? Porque é muito comum hoje situações de adentramento. Então, por exemplo, aqui um morcego que entrou, provavelmente um apartamento, né? E os gatos, eles são caçadores. Poderia ser um cão, ele ia pegar o morcego do mesmo jeito, mas os gatos, né, não é à toa que hoje tem 22 gatos contra 15 no estado de São Paulo, porque é um comportamento natural mesmo a caça para o gato. Então, por favor, se alguém encontrar uma situação dessa, não fiquem filmando antes dos gatos terem contato com o morcego, já tratem de correr e tirar o gato do ambiente, porque essa é uma situação de alto risco, né? Então, essa exposição vai gerar realmente as questões desses animais que depois, se não forem devidamente vacinados, não estiverem com todo o histórico vacinal em dia, vão oferecer risco aí. E depois, para o humano, né? Se acontecerem casos de agressão do animal para o humano. E as pessoas, às vezes, leigas, né? Falam, nossa, mas tem morcego na cidade? Ou tem morcego positivo para raiva na cidade? E tem, né? A gente que trabalha no município sabe que nós temos um grande número de morcegos positivos para raiva, que ao longo dos anos, né, que uma série histórica de 88 a 2023, já foram diagnosticados com raiva no município, mas casos isolados, né? Não existe nenhuma área em que você tenha uma concentração, né? Tirando regiões que são com baixa densidade de pessoas e ainda muitas áreas de mata, né? Aqui a região também das Cantareira, tal, na parte norte, né? Mas o restante, o município encontra morcegos positivos e, portanto, fazer a vigilância para evitar e adequadamente tratar, né, os contactantes humanos e animais é o que vai garantir que a gente não tenha esses casos de raiva como a gente teve agora esse ano. Mostrando, então, que a vacinação ela é hoje uma medida individual de proteção. Então, se antes eu tinha esse grande número de casos e, portanto, eu tinha que ter uma barreira imunológica e havia uma cobrança, então, de cobertura vacinal, hoje isso não faz mais sentido, né? Hoje, pela situação, a raiva ela é hoje uma questão de evitar que cães e gatos tenham contato com morcegos, de evitar que pessoas tenham contato com morcegos, e a vacinação passa a ser uma medida individual de proteção daquele animal de estimação, para que, eventualmente, se ele tiver um contato, ele esteja com a questão imunológica bem para poder não desenvolver a doença. Então, o enfoque hoje, a gente não tem mais campanha, e hoje, graças ao trabalho que o município fez, a gente pode dizer que colhe frutos e que a gente tem que trabalhar cada vez mais na ideia do proprietário,
de um tutor, né, que se preocupa e que, do mesmo jeito que ele vacina contra doenças específicas, ele vacine contra a raiva, né, anualmente, no caso, para que mantenha o seu animal de estimação protegido. Era isso que eu tinha para falar, aqui nosso telefone, e estamos à disposição. Muito obrigado, doutora Luciana, pela excelente exposição. Então, na sequência, a outra palestra sobre diagnóstico laboratorial da raiva, no caso recente no município de São Paulo, com o doutor Enio Mori. O doutor Enio, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, tem residência médica em clínicas e cirúrgicas de grandes animais pela USP, tem um mestrado e doutorado em Clínica Veterinária pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, no Departamento de Clínica Médica, outro pós-doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal. Atualmente é pesquisador científico nível 6 do Instituto Pasteur de São Paulo, na área de virologia. É orientador credenciado junto ao programa de pós-graduação em Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em nível de mestrado e doutorado, membro do Comitê Estadual de Vigilância e Controle da Raiva, como representante do Laboratório Diagnóstico de Raiva do Instituto Pasteur, tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em doenças infecciosas e zoonoses, atuando principalmente nos seguintes temas: o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas diagnósticos moleculares, interação hospedeiro-parasita, frente a doenças de interesse em saúde animal e saúde pública, enfermidades neurológicas de equinos e ruminantes, encefalites virais em animais, raiva e herpes vírus. Tem capítulos de livros publicados, vários artigos científicos também publicados em revistas científicas, trabalho publicados em anéis de congresso, tem participação em banca de mestrado e doutorado. Doutor Enio, em nome da comissão organizadora, a gente agradece a sua participação nesse ciclo e desejamos boa palestra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Faculdade de Saúde Pública, né, o Departamento de Epidemiologia pelo convite, o DVZ de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, né, para mim é uma honra estar aqui falando sobre esse caso, ainda mais depois da brilhante apresentação da doutora Luciana Hardes, né, vai facilitar muito a minha apresentação, sabe? Então, como já foi comentado, né, a gente vai comentar nessa apresentação, né, sobre o diagnóstico laboratorial da raiva, né? Em especial, alguns comentários sobre o caso recente no município de São Paulo, né? Então, em relação às provas laboratoriais para diagnóstico da raiva, né, a gente tem que ter uma prova de alta sensibilidade e especificidade diagnóstica, uma prova rápida, para a obtenção dos resultados, e a prova tem que ser robusta e reprodutível, né? E só para revisar, né, o que é uma alta sensibilidade? Nós temos uma população de infectados e não infectados. Então, a prova de alta sensibilidade diagnóstica ela vai detectar todos os positivos, né? Então, a capacidade do teste em identificar o positivo, quem realmente é positivo, né? E podemos ter resultados falsos positivos, mas é muito interessante a gente ter essa prova de alta sensibilidade. E em relação à especificidade diagnóstica, mesma coisa, uma população de infectados e não infectados, né? Então, a capacidade de um teste identificar negativo quem realmente é negativo, né? E podemos ter falsos negativos. Então, a gente, diante a isso, né, a gente faz associação de dois testes diagnósticos, né? A prova tem que ser de baixo custo, tem que ser viável em relação a equipamentos e laboratórios, tem que ter facilidade de execução e disponibilidade, né, nos laboratórios, e de modo geral,
têm que ser as técnicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde Animal. Além disso, o diagnóstico, essas provas diagnósticas, elas servem para confirmação do caso suspeito, né, um caso neurológico, por exemplo, daquele perfil que a doutora Luciana Hardy comentou, né, o diagnóstico diferencial das encefalites virais, né, por exemplo, né, determinação da conduta de proxia pós-exposição e análise da situação epidemiológica frente às variantes possíveis. Então, vamos comentar com mais detalhes todos esses aspectos, né? Sabe-se que a raiva é 100% prevenível se for realmente feita a profilaxia pós-exposição durante o período de incubação da doença, né? Mas é 0% tratável uma vez que os sintomas aparecem. Então, 100% de fatalidade. Então, isso é a gravidade da raiva, né? É 100% letal. Os animais, os pacientes, os animais não tratados, eles vão invariavelmente vir a óbito. Existem poucos casos de cura na literatura, né? E a conduta da profilaxia pós-exposição, ela é determinada, muitas vezes, pelo resultado laboratorial. Então, a rapidez dos resultados, a acurácia, a precisão, né, é totalmente determinante se realmente a conduta médica é determinada pelo resultado, né? Se realmente vamos adotar um soro vacina, se vamos adotar as 4 doses. Então, toda essa... E a vigilância epidemiológica da raiva, diferentemente de outras doenças ou agravos, né, se faz principalmente pelo monitoramento das amostras animais. Então, vamos primeiro comentar sobre quais são essas amostras, né? A Luciana Hardy já comentou, né, são os critérios da seleção das amostras em cães e gatos, né, que já foi publicado nessa nota informativa do Ministério da Saúde, né, animais com sintomas neurológicos, que viraram óbito ou eutanásia, né? Óbito durante esse período de observação de 10 dias após a agressão, mortos por atropelamento ou sem causa definida por morte súbita, né? E suspeitos de raiva, né, proveniente de clínicas particulares, faculdades e outros estabelecimentos veterinários, óbito ou eutanásia. Eu coloquei em destaque, né, neurológicos, eutanásia, agressão e clínicas particulares, que, de modo geral, os casos que nós temos notificação, aqueles casos que a doutora Luciana Hardy comentou, de cães e gatos positivos, eles, basicamente, eles tinham todos esses aspectos, né? Foram animais que agrediram uma pessoa, eram provenientes de clínicas veterinárias, então o papel do veterinário da ponta é fundamental para enviar a amostra para diagnóstico, e tinha os sinais neurológicos. E muitos deles foram submetidos à eutanásia. Para coletar a amostra, né, para fazer a amostra recomendada, é a amostra do sistema nervoso central, obtida no pós-mortem. Tá? Então, o animal veio a óbito, ele evoluiu a óbito. Então, pode se fazer por 2 métodos, né? Ou a abertura da calota craniana e coletar o sistema nervoso, ou se fazer uma coleta via forame magno, onde se pega uma amostra representativa das principais porções do sistema nervoso. Antigamente, né, quando eu fiz a minha graduação, até um pouco tempo atrás, a região de predileção recomendada para diagnóstico da raiva era o hipocampo ou corno de Ammon. No sistema humano é responsável pelo sistema límbico, pelas emoções, pelo comportamento, né? E nos animais, ele pode ser, se é uma vez acometido, ele pode ser responsável pela agressividade, né? E se fazia assim imprints dessas regiões, se fizermos uma coloração especial desses imprints, pode-se observar os corpúsculos de Negri. Então, é região de predileção para observação dos corpúsculos de Negri, né? São esses corpúsculos intracitoplasmáticos, é quase patognomônico do vírus da raiva, né? E, como já comentei, naquela raiva dita furiosa, aquela variante 2, né? Nesse caso, que se tinha os maiores corpúsculos de inclusão, né? Então, aquele cão que tinha aquele comportamento agressivo, um mordedor, que tinha a disseminação de vários cães, né? Então, é a variante 2, e, felizmente, desde 98, não temos notificação no estado, né? São Paulo. Outras amostras, outras porções do sistema nervoso importantes para o diagnóstico da raiva, né? É o cerebelo,
O tronco encefálico, né, que seria todas essas diferentes porções, né, o mesencéfalo, ponte e bulbo, né, são regiões muito importantes para o diagnóstico, e também a medula cervical. Então, são regiões bem importantes, principalmente nos casos de raiva paralítica, né? Vou mostrar alguns vídeos que foram seguidos pelo tutor ou por veterinários de casos de raiva. Esse mostra um cão que tinha tremores no início do movimento, provavelmente indicativo de acometimento de cerebelo, né? Então ele tinha tremores no início do movimento, aquele tremor intencional, né? E nesse outro vídeo, nós mostramos um animal com ataxia, com incoordenação, ele não conseguia muito fazer uma linha reta e muitas vezes tinha uma fraqueza muscular, uma paresia, tinha quedas, né? E nesse caso, a gente observa quedas, paresia, né? Uma fraqueza, e de modo progressivo ele foi evoluindo de modo bem não satisfatório, né? E no final, ele tinha uma hiperestesia, uma resposta exacerbada a estímulos externos e um movimento de pedalagem e de convulsão, né? Então, nesse caso, seria relacionado a patologias da raiva paralítica, bem diferentes daquela manifestação do cachorro louco, né? Aquele cachorro furioso, né? A raiva paralítica tem essas manifestações muito similares, no caso de cães, à da sinomose, né? E no caso de gatos, eu tenho esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, eu mostro o gato, ele faz vocalização. Na verdade, eu esqueci de compartilhar o som do vídeo, então vocês não vão escutar o gato miando, mas ele miava bastante, né? E nesse outro vídeo aqui, você observa a salivação dele, você observa a salivação evidente, uma protusão de língua aqui, amidríase. Então, é bem. Então, o animal tem vocalização, salivação, midríase, isso no caso do gato, né? Então, são sintomatologias importantes para o clínico estar atento, que pode ser um indicativo que o animal tem raiva. No caso desse, também, o clínico mais desatento ele vai pensar que é um quadro de intoxicação, né? E nos animais silvestres, em particular os morcegos, é recomendado mandar o animal inteiro, sabe, sem coletar o sistema nervoso, né? E para se fazer a identificação morfométrica da espécie do morcego. Isso é muito importante para a vigilância. Lógico que animais em maior porte, nessa fotografia aqui é um ser dócil, né? Um cachorro do mato, né? Então a gente vai coletar o sistema nervoso, porque ele é muito grande para ser enviado para o laboratório, né? Vamos comentar agora sobre as provas laboratoriais para o diagnóstico da raiva, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, Animal, nós temos essas provas laboratoriais que a gente vai discutir aqui para frente, sabe? São as triagem, a imunofluorescência direta, a DFA, né, em inglês, a imunohistoquímica rápida, o DLIT, né, são então consideradas provas de triagem por microscopia, a partir de imprint. E as confirmatórias são aquelas técnicas que a gente diz, o CDC até ele comenta como técnicas multiplicadoras, né? Aqui, as de triagem com uma fotografia, e as outras como multiplicadoras. As multiplicadoras podem ser feitas no sistema biológico, como cultivo de células, isolamento viral em cultivo de células, ou isolamento e inoculação em camundongos, né? Em abreviatura em inglês, o NIT, né? E também técnicas moleculares, né? Como o RT-PCR, a convencional, ou a RT-PCR em tempo real. Então, são consideradas técnicas confirmatórias, né? Recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde Animal, antiga OIE. Então, vamos comentar brevemente sobre as técnicas convencionais para o diagnóstico da raiva, né? A mais clássica é a imunofluorescência direta, né? Então, muitos daqueles requisitos iniciais que eu comentei, ele contempla, né? Ela é barata, é uma técnica rápida, faz imprint na lâmina, faz uma reação de antígeno-anticorpo na lâmina aqui. Então, o que vai acabar acontecendo? Se tiver um antígeno viral, no tecido, e o anticorpo marcado com um fluorófilo, ele vai acender e vai observar na fotografia, no microscópio, esses corpúsculos de inclusão fluorescentes. É considerado padrão ouro,
pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde Animal. É uma prova rápida, de baixo custo, de alta sensibilidade, maior ou igual a 95%, podendo até chegar a 99%, e extremamente específico, quase 100% de especificidade, né? Só que em algumas situações pode diminuir a sensibilidade dela. Por exemplo, a amostra em autólise ou em alto grau de degradação, né? Então, esse é um trabalho, né, que foi realizado conjuntamente com professores da USP, da Unesp e da APTA regional, né, de Presidente Prudente, né? E pegaram a amostra de cães sabidamente positivos, com alta intensidade de fluorescência ou variados graus de fluorescência, e foram submetidos à temperatura de 25 a 29 graus por 7 dias. E observou-se que, a partir de 96 horas, as amostras que eram imunofluorescência positiva ficavam negativas, e em 7 dias todas eram negativas. Então, a autólise altera a sensibilidade da técnica. A outra técnica que eu comentei, de triagem, a imunohistoquímica rápida, ela tem a grande vantagem que ela dispensa um microscópio de fluorescência, pode ser um microscópio óptico comum, né? E ela é muito parecida do modo de ser feito da imunofluorescência, só que não precisa de ser um conjugado com fluorocromo, né? É uma prova rápida, de baixo custo, de sensibilidade e especificidade similar à imunofluorescência, né? Então, se faz imprint, faz uma reação antígeno-anticorpo, observamos essa marcação aqui, um conjugado, né? E a prova confirmatória mais realizada, né, ou classicamente preconizada, era o isolamento viral. E o isolamento mais utilizado é o isolamento viral em inoculação intracerebral em camundongos. Ela tem uma sensibilidade até superior à imunofluorescência, se a amostra estiver viável, e uma especificidade alta também, próxima de 100%. Então, era usada como técnica confirmatória. Se faz um macerado do sistema nervoso central, faz uma suspensão de 20%, e depois essa suspensão é inoculada de modo intracerebralmente, ou em camundongos recém-desmamados, ou camundongos neonatos, né? E observa-se por 21 dias, pelo menos, a presença de sintomas desses camundongos, e depois se faz uma nova imunofluorescência deles. Eles têm um alto custo, pode-se demorar muito tempo para ter os resultados, e atualmente é preconizada a substituição desse animal por outro método, né? Então, muitos dos laboratórios da rede diagnóstica de raiva estão meio que abandonando essa técnica, tá? Amostras em autólise, no isolamento viral em camundongos, também são bem suscetíveis, só que bem mais sensível, né? Então, 48 horas, já uma amostra submetida à temperatura ambiente, já pode se ficar negativa no isolamento em camundongos. Então, a proteína viral ela é degradada e já não tem aquela reação de chave e fechadura no antígeno viral e na célula, né? Então, com isso, não se tem a infecção viral. Então, rapidamente, 72 horas, todas as amostras positivas nesse trabalho viraram negativas. Então, ele é bem susceptível à ação de autólise. E o isolamento viral que se preconiza como substituto é o cultivo de células. Então, precisa ter uma estrutura laboratorial bem equipada, né, com cabines de segurança biológicas, ou mesmo pessoal bem habilitado para manusear essa técnica. E o vírus da raiva ele não causa efeito citopático. Então, para revelar a presença do vírus, se teve multiplicação viral nessas células neuro 2A, se faz uma imunofluorescência. Os resultados são rápidos, 72 a 96 horas, então se tem os resultados. Lógico que a ação da autólise, as células são extremamente citotóxicas, amostras em autólise, então pode interferir nos resultados. A próxima técnica são as técnicas moleculares de diagnóstico, que muitos laboratórios estão adotando como técnica confirmatória, né? Então, temos uma imunofluorescência direta, e depois, como confirmatória, um teste molecular. O teste molecular mais utilizado é o PCR em tempo real, né? Muitos laboratórios tiveram experiência, né, em relação ao, por exemplo, ao diagnóstico da COVID, né? E devido a isso, muitos ficaram meio que habilitados para se fazer essa técnica de RT-qPCR, PCR em tempo real.
ela tem uma sensibilidade até superior à imunofluorescência e uma alta especificidade também. E a vantagem dela é que é extremamente rápida, tá? Então, a partir do RNA extraído, em questão de poucas horas, já tem-se o resultado da amplificação, né? Nesse caso, o CDC recomenda esse LNP4 pandissavírus, né? Então, é exatamente nessa região da nucleoproteína do gene, né? Que é indicado, está extremamente conservado nos diferentes variantes do vírus da raiva, e a amostra de autólise há muito tempo se preconiza, pelo menos na minha instituição, o uso de técnicas moleculares, porque esse aqui é um trabalho que foi feito, é a mesma coisa do que o trabalho anterior, deixando carcaças em decomposição positivas para a raiva, né? E na temperatura de 35 graus, em 3 dias, as amostras eram negativas, tanto para a imunofluorescência como para o isolamento em cultivo de células. E nas técnicas moleculares, elas poderiam ficar até 36 dias positivas. Então, o ácido nucleico do vírus da raiva, ele é resistente à ação das enzimas, às nucleases, ou mesmo à degradação. Tá? Então, é muito utilizado em amostras degradadas, utilizar técnicas moleculares. Tá? E, além disso, uma vez que deu raiva positiva, é mandatório, né? É obrigatório realmente saber qual variante que é. Principalmente se for cão e gato, né? Então, se faz a tipificação, a caracterização genética pelo sequenciamento do DNA, para determinar as variantes e as fontes de infecção, né? Então, como são essas técnicas moleculares de modo bem... Faço uma extração por diferentes técnicas, né? A mais clássica é por trisol, mas pode-se fazer por BIDs ou pode fazer por colunas de sílica. Faço uma transcrição reversa ou do gene da nucleoproteína, né? E depois faço a PCR convencional, né? Ou coloco-se no termociclador, depois faz uma eletroforese por gel, né? Alternativamente, pode-se utilizar outros genes, como o gene da glicoproteína, faz uma transcrição reversa e depois faça a PCR também, tá? Então, esses 2 genes são os mais alvos, né? Da nucleoproteína e da glicoproteína, né? E depois faça a purificação dos produtos de PCR, faça o sequenciamento do DNA enzimático, uma enzima, né? Um kit de Big Dye, né? E também faça depois, a próxima etapa, o sequenciamento de DNA numa eletroforese num capilar. Eu quero mostrar isso para o pessoal que não é escolado, né? Que esse sequenciamento é uma etapa de muitas etapas. Então, é uma técnica relativamente demorada, né? Você tem que várias etapas e pode, porventura, ter algum interpéries em relação a isso, em relação à técnica. E precisa de uma carga viral extremamente elevada inicial para poder ser feito essa tipificação. O vírus da raiva, ela apresenta, como a doutora Luciana Raj já comentou, ela apresenta várias linhagens ou hospedeiros, ou associadas a hospedeiros, né? E são consideradas variantes antigênicas ou a linhagem genéticas, né? De modo bem simplista, vamos chamar tudo de variante, tá? Então, as mais importantes, né, no caso aqui, são as variantes de cão e a variante do morcego hematófago, e, porventura, o cão e gato também pode ser acometido por variantes de morcego insetível. Isso no nosso meio aqui no Sudeste, né? E, como eu comentei, essas variantes estão intimamente relacionadas ao reservatório. E o que é reservatório? É a espécie animal que abriga e mantém os agentes infecciosos em um ecossistema, podendo transmiti-lo para outras espécies. Então, está intimamente reservado. Então, quando o cão é reservatório, o cão ele vai disseminar. Então, a variante de cão, né, que a gente comenta, a variante do cão doméstico, a variante 2, né? Então, o cão é o reservatório e ele transmite, circula o vírus na população de cães. Temos uma epizootia de cães, muitos casos de cães, e porventura podemos ter casos em seres humanos. Ó, esse exemplo aqui mostra. O vírus da variante de cão circula na população de cão doméstico, tá? E nessa proporção, um cão vai mordendo outro cão, vai disseminando a raiva e mantendo naquela população. Vão ter muitos casos de cães, e o homem atua como hospedeiro acidental. Então, quando temos muitos casos de cães, isso era a antiga raiva urbana, e felizmente,
desde 83 não temos caso na cidade de São Paulo, e desde 98 no estado, né, dessa variante. Podemos ter a variante do morcego hematófago, a variante 2, tá? Só voltando aqui, por que temos tantas variantes assim? O vírus da raiva é um vírus RNA, ele é muito suscetível a mutações, então tem adaptação dos diferentes vírus nos hospedeiros, por isso cada hospedeiro tem a sua variante, né? Então, desse morcego hematófago aqui, nessa árvore filogenética, observamos a variante 3, bem distante daquela variante de cão. Então, é um vírus total, como fosse quase uma outra espécie viral, sabe? Essa variante, né? Então, o vírus morcego hematófago está circulando na população de morcegos hematófagos, e isso é predominante, principalmente no meio rural, onde temos animais de produção, que eles acabam se alimentando desses animais, ou no meio silvestre, que tem aqueles animais silvestres que podem ser fonte de infecção. E o cão e gato, esporadicamente, pode também ser afetados, né, pelo vírus que circula no desmodos rotundos. Por exemplo, um cão que está dormindo, e aqui nessa foto a gente observa um morcego de desmodos rotundos, se alimentando desse cão, né? Ou o gato, que pode caçar esse cão, mas, como já comentei, numa zona rural ou numa zona silvestre, uma zona de transição, aquela região periurbana, tá? Não é numa cidade, assim, então, e tem que ter o morcego hematófago circulante. Tá? Mas, nesse trabalho aqui, publicado pelo William Fall, né, que foi a dissertação de mestrado dele, né, ele verificou que a variante antigênica 3, tanto o morcego desmodus rotundus, morcego vampiro, quanto o morcego frugívoro, Artibeus lituratus, eles compartilham, né, essa variante AGV3 também, os morcegos frugívoros também eles podem ter essa variante, né? Então, na verdade, no meio urbano, um exemplo, o vírus circula nesses morcegos frugívoros, nos artibeus, não nos desmodos rotundos, né? E esses morcegos que se alimentam de frutas, né? E o cão e o gato podem ser hospedeiros acidentais, né? Então o reservatório é o morcego e o cão e o gato acidental. E a variante do morcego é a mesma variante do morcego hematófago, mas ele pode acometer os morcegos frugívoros também, né? E temos relatos de completar o ciclo, né, principalmente em gatos, né? O gato ele pode, uma vez afetado, cometido com essa variante de Artibeus, né, proveniente dos Artibeus, né, a variante 3, né, ele pode morder um ser humano e completar o ciclo. Isso aconteceu no Brasil 5 vezes, pelo menos está relatado na literatura, né? Em 2001, em São Paulo, no estado de São Paulo, né, na cidade de Dracena, né, e nos estados do Paraíba, Roraima, Pernambuco, Santa Catarina, aconteceu em 2015, 2016, 2017 e 2019. Né? Então, pensava-se que em outros países na América Latina também tem relatos desse ciclo. Então, há um risco. Apesar de o gato ser hospedeiro terminal, né, não ser o reservatório, mas temos um risco, né, da transmissão. Vamos comentar agora, finalmente, sobre o caso, né, recente de raiva no município de São Paulo. Eu vou começar a fazer uma linha da série histórica. Né? Então, no dia 27/8, o cão, com patologia neurológica, ele foi resgatado. Né? E no dia 28, a pessoa que resgatou, né, ele levou numa clínica veterinária, e como o animal tinha essas manifestações bem severas, foi adotada a eutanásia, né, desse animal, né, na clínica, e foi feito um teste rápido, né, para sinomose, como ele tinha uma manifestação neurológica muito parecida com sinomose, né, então, nesse caso, foi-se feito um sinomose negativa, né, teve um teste negativo para a sinomose pelo teste rápido, né. E esse animal ele foi encaminhado para o Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, onde foi feita a necrópsia, e observou-se, pelo menos na macroscopia, que o encéfalo estava bem hemorrágico, né, que geralmente nas encefalites tem característico, né, tem esse grau de hemorragia. Né. Em 29/8, como diferencial para raio, foi encaminhado para o departamento do VPS, na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, foi feito o exame de raiva, né? E na prova de triagem de imunofluorescência direta foi negativa, e no RT-qPCR, que inicialmente foi feito em pool, né? Que é
pegar várias alíquotas da amostra, fazer uma mistura, né, dessas alíquotas, e foi-se inconclusiva no PCR em tempo real. Foi-se repetido esses testes várias vezes, só que com as estruturas separadas, e observou-se que era positivo no tronco encefálico, no cerebelo, simplesmente. Nas outras estruturas, córtex, ou mesmo hipocampo, não eram positivas. E isso aqui é bem tardio, né? 27 indicando baixa carga viral, tá? Isso no dia 31. E foi notificado esse caso positivo para o Instituto Pasteur, pelo comitê lá no Centro de Vigilância e Controle da Raiva, no setor lá do Pasteur, e foi notificado o caso positivo no dia 1º, né, para o DVZ. Né? E é super importante isso, né, porque daí foi adotado tudo aquelas medidas que a doutora Lucinária comentou, né, as pessoas que tiveram contato, que foram vítimas, né, elas foram submetidas à profilaxia após exposição, tanto de soro quanto vacina, né? E na região, né, onde o cão foi encontrado, né, num raio de 500 metros, 1.886 imóveis foram visitados, 1.516 cães e gatos foram vacinados, busca de possíveis contactantes, pessoas, animais, ou da clínica veterinária em Taboão, onde foi atendido, ou mesmo no local mesmo desses 500 metros. Né? Então, uma medida muito trabalhosa, né? Então, foi realmente uma medida exemplar, né? Realmente em relação ao caso. Né? Todas as medidas de bloqueio de foco, ou mesmo em relação à profilaxia pós-exposição. No dia 5/9, lá na FMVZ-USP, foi-se feito o diagnóstico por técnicas moleculares com positivo para a sinomose, né? E o professor Paulo Brandão, lá da USP, fez também o sequenciamento no cultivo. Então, foi confirmado realmente que era vírus sinomose selvagem, tá? No dia 5/9, foi encaminhada a amostra para o DVZ no dia anterior, e no DVZ de São Paulo confirmou-se, repetiu-se o mesmo resultado, imunofluorescência negativa, né? Então, a amostra foi encaminhada para o DVZ de São Paulo, e lá no dia 11/9, como eu comentei, o isolamento viral em cultivo de sal demora-se um certo tempo para o vírus se multiplicar naquele cultivo de células, né? E na leitura do isolamento nas células NeuroD2A foi-se inconclusivo, tá? Isso no dia 11/9. Tá? O professor Paulo Brandão, ele pegou aquele produto de PCR em tempo real que foi positivo, né? E ele tentou fazer uma tentativa de sequenciamento nucleotídeo. Só que como o fragmento era muito pequeno, 53 pares de bases, né? Ele confirmou que era raiva, né? Naquele fragmento, naquela amplificação, só que era impossível determinar qual linhagem, qual variante que era, por causa daquele tamanho muito pequeno. Tá? E no dia 12/9, no DVZ de São Paulo, conseguiu-se fazer uma RT-PCR positiva. O DVZ de São Paulo detectou um positivo pelo GNG. Tá? Então, utilizou aquele outro primer, né? Outra região, né? No sistema nervoso original, e foi depois encaminhado para fazer o sequenciamento posteriormente. Né? E no dia 13/9, o DVZ de São Paulo, a partir do sobrenadante do cultivo de célula, aquele sobrenadante que tinha dado inconclusivo, conseguiu-se também a detecção positiva do GNN. Então, foi confirmado. Isso indica, nesse caso aqui, que a carga viral era muito baixa, porque só conseguiu-se detectar o GNN do vírus depois do cultivo, depois de uma multiplicação em célula. Mais um indicativo que a carga viral era extremamente baixa. Tá? Os animais foram imediatamente, a amostra chegou lá na USP, né? Foi feita inoculação intracerebral em camundongo, mas somente no dia 14/9 os animais apresentaram sintomatologia neurológica e os animais foram eutanasiados. Na imunofluorescência, na técnica tradicional, era negativa a confirmação de identidade, mas no PCR em tempo real era positivo. Tá? Então, mais no indicativo que provavelmente tinha-se uma carga viral muito baixa, tá? Que nas técnicas tradicionais não conseguiria se detectar. Tá? Talvez fizesse uma segunda passagem desses camundongos, conseguisse fazer a detecção pela imunofluorescência. Tá? E foi o laudo do sequenciamento nucleotídeo saiu no dia 15/9,
demorou bastante, principalmente devido àquelas vários passos que eu comentei, né? Você viu que é uma metodologia bem demorada, tem várias etapas, então, por causa do PCR positivo, que foi do dia 12 até dia 15, até que foi relativamente, não foi tão, mas é demorado, são mesmo técnicas demoradas, e isso foi confirmado a variante 3, tá? Então, realmente, ele era bem do gene G, né, que eu comentei, né, da glicoproteína, né? A proteína foi feito sequenciamento desse gene. O que a gente pode confirmar, como concluir desse caso? Era uma variante de morcegos, né? Então, essas variantes, como a doutora Luciana já comentou, acontecem em casos esporádicos, né? Então, não há motivo de alarde, né? E no estado de São Paulo, repetir o mapa de novo que a Luciana já mostrou, né? No mapa de São Paulo, né? No período de 2002 a 2023, uma série histórica, tivemos 15 casos de cães positivos no estado desses municípios aqui, tá? Então, em destaque, São Paulo 2023, São José dos Campos 2022, né? Aqueles casos, aqueles filmes que eu mostrei, era de São José dos Campos, tá? Daquele caso de São José dos Campos, tá? Num gráfico, em relação ao número de amostras enviadas e os positivos, lembre-se que a incidência era extremamente alta no início da década de 90, porque tínhamos a variante de cão, né, a GV2, então tínhamos muito caso aqui, no números absolutos, 181, 158, 95, e em 98 foi o último caso em cão, 97, muito caso humano no estado de São Paulo, tá? Depois não tivemos mais aquela variante 2 de cão. E se a gente for avaliar esse gráfico dos últimos 10 anos, nós tivemos em cães 12 casos. Isso equivale a 85,7%. Então, eu acredito que os clínicos veterinários estão mais atentos para enviar a amostra para fazer o diagnóstico da raiva, porque você observa que numa série histórica, que daquela série histórica desde 2002 até agora, a grande parte tem nos últimos 10 anos. Tá? Em gato, nós temos um número maior de 2 casos, né, no estado de São Paulo, em destaque o caso que tivemos em Americana em 2022, né, os últimos, né, numa série histórica de 2002 a 2023, tá? Mesma coisa, até 98 tivemos a variante de cão circulante, então tínhamos um número bem menor de gatos positivos para a variante 2, né, que o gato ele não é reservatório, ele é hospedeiro terminal também, tá? Mas como tem muitos cães positivos, no início da década de 90, então tínhamos gatos por tabela, né? Mas, se a gente for avaliar de 2012 até 2022, tivemos 15 casos de gatos, 68%. Né? E grande maioria, como já comentei, relacionados a atendimento do médico veterinário de clínica. Né? É possível termos a co-infecção da raiva e sinomose, né? Outra consideração final. Apesar de extremamente rara, há relatos em literatura, eu fiz um levantamento rápido em literatura, eu não encontrei em cão e gato, né? Assim, a sinomose positiva e raiva positiva, né, com infecção, mas eu quis mostrar nessa figura aqui, nessa tabela, né, que são períodos de incubação diversos, da raiva em período de incubação em média de 6 meses, da sinomose 7 dias, bem mais agudo. Tá? O período infeccioso da raiva é bem mais letal, né, menos de 8 dias, né, evolui a óbito, evolução mais crônica da sinomose. A sobrevivência da raiva, como eu já comentei, é 0%, né? E já da sinomose podemos ter de 25% a 75%, mas se tiver casos neurológicos, a sobrevivência vai diminuir bastante. E o modo de transmissão diverso da raiva por mordedura, principalmente, e da sinomose por aerosol. Então, é bem diferente a evolução da doença. Então, nesse caso que a gente pegou em São Paulo, provavelmente eles estavam em períodos de evolução bem diferentes, de patogenia diferente, né? Esses são os trabalhos recentes que eu encontrei da co-infecção de sinomose canina, mas tem só em animais selvagens, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foram em guaxinins, foram em raposas vermelhas que foram encontradas essa co-infecção. Então, animais que tinham raiva positiva e tinham co-infecção eram um número bem mais reduzidos, tipo, voltando um pouco, desculpe. 6% dessa população enorme, de mais de 1.300 animais, né? Foi feita uma série histórica. No outro trabalho um pouco mais antigo,
observou-se uma porcentagem maior de co-infecção, tá, em guaxinins ou mesmo cangambás, né, cometidos com essa co-infecção. Então, temos que pensar nessa possibilidade de co-infecção. Tem poucos trabalhos. E também, o terceiro aspecto que é importante é a eutanásia e o diagnóstico. Como já comentei, a raiva é uma doença viral aguda, de caráter progressivo, e quando se faz a eutanásia, você pode interromper a história natural da doença, a evolução da doença. Então, é importante os clínicos veterinários estarem atentos, né, a isso. Então, é imunofluorescência negativa. Então, a importância da prova confirmatória aumenta muito em caso de eutanásia, tá? As porções do sistema nervoso importantes para um animal eutanasiado, tronco cefálico e cerebelo, tá? Então, esse caso ensinou isso também, tá? E isso acontece devido à baixa carga viral, né? Então, o vírus ele não se distribui, não se espalha de modo uniforme no sistema nervoso, então ele tem uma distribuição esparsa, né? E nessas porções caudais, né, do encéfalo, né, no tronco cefálico, no cerebelo ou mesmo na medula, são porções importantes. Isso é onde nós observamos com bastante frequência em animais que a gente considera em herbívoros, né? Então, a evolução é bem parecida. E, para finalizar, eu gosto de mostrar essa tabela, são os dados do CDC dos Estados Unidos, né? O número de casos de raiva nos Estados Unidos. Então, é meio para refletir, né? Um lugar que tem uma vigilância bem estabelecida, né? E temos um número bem elevado de cães e gatos em números absolutos, ou mesmo em porcentagem, né? Em relação ao número de amostras enviadas, então, e cães e gatos. Então, nos Estados Unidos, nós temos cães e gatos positivos, porque se manda-se muito amostras para fazer diagnóstico, né? Isso é importante. Mas todos esses cães e gatos, eles não têm a variante de cão, tá? Eles têm a variante de animais silvestres, no caso dos Estados Unidos, a variante do guaxinim, tá? Ó, aqui nesse mapa, a gente mostra, esse aqui é o mapa do território americano, né? O que está em vermelho é raiva positiva, o que está em intensidade mais azul indica quantidade maior de amostras enviadas para diagnóstico, tá? E você observa que na costa leste que temos o maior número de casos em guaxinim. E sobrepondo esse mapa, em caso de raiva em gatos, sabe? Você observou que tem um número bem elevado lá nos Estados Unidos também, nas mesmas regiões, na costa leste também, e é indicativo, quando toda vez que se faz a caracterização da variante de guaxinim, né? Então, a vigilância é muito importante, mesmo não temos variante 2 mais circulante, mas fazer o diagnóstico laboratorial é fundamental, né? Para concluir o diagnóstico, não devemos reinventar a roda, tudo o que eu comentei está nesse livro de técnicas, Laboratório de Técnicas em Rabies, da Organização Mundial da Saúde, a última edição de 2018-2019, é considerada a Bíblia para diagnóstico da raiva, tá? É uma edição, é um livro que existe desde acho que a formação da Organização das Nações Unidas, né? Desde 54, estamos na 5ª edição, né? Então eu considero uma Bíblia, né? E aproveitando a oportunidade, o Instituto Pasteur, todo ano, ele comemora, ele abre as portas, né, e ele convida, né, nesse final de semana, no próximo, dia 1, dia 8, né, o Pasteur de portas abertas para a celebração do Dia Mundial contra a Raiva. Né? Então, o Pasteur abre para a população que fica na Avenida Paulista. Né? Então, a gente faz várias atividades lúdicas, realmente educativas, realmente para conscientizar a população da importância da raiva. Né? E, novamente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de comentar sobre esse caso e me coloco à disposição. Tá? Muito obrigado, doutor Enio, pela excelente exposição. E agora a gente vai ver, vamos abrir para as perguntas. Tamara, bom dia. Bom dia para todos. Gladson, você anotou algum aí? Som. Bom dia, pessoal. Tem sim algumas questões aqui direcionadas tanto para o doutor Enio quanto para a doutora Luciana, que fizeram excelentes explanações aqui a respeito do tema. E tem a primeira questão que nos foi trazida, é da supervisão de vigilância ambiental, não colocou aqui exatamente de onde, quem fez,
mas está perguntando qual foi o raio trabalhado neste caso que foi relatado aqui, que ocorreu recentemente em São Paulo. Foi trabalhado 500 metros o raio no entorno da rua onde o cão foi resgatado. 500 metros, né? Isso. É o padrão, não é isso? E o Hugo Riani, o Raini, questiona se a médica veterinária e auxiliar dessa médica veterinária da clínica lá em Taboão da Serra, se haviam realizado esquema de vacinação pré-exposição, se estava tudo certinho ou não. Não tenho essa informação. Eu creio que não, porque pelo menos algumas pessoas receberam atendimento, mas pode ser reforço. Realmente eu não sei se as pessoas na clínica tinham, se chegaram a receber o reforço, né? Que é o esperado para pré-exposição. Eu tenho a impressão que sim, que a profissional veterinária recebeu só reforço. Mas isso é uma coisa bem importante que tem que se lembrar, né? Dos profissionais médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária procurarem o atendimento pré-exposição, porque o risco existe e esse é mais um caso que deve servir de lição, né? Sim, Luciana, nesse sentido, o Luiz Felipe Venosa e outros participantes aqui também, eles trazem justamente essa questão do esquema de pré-exposição, né? E ele questiona sobre a atualização do esquema vacinal da equipe em si, né? Como é que tá essa orientação? E ele fala que na nota que foi solta, né, que foi publicada recentemente, não traz essa questão do esquema de vacinação. De qualquer forma, todos que trabalham, né, nessa linha de frente, na lida com esses animais, é imprescindível que tenha esse esquema de vacinação e que façam anualmente a titulação para ver se está tudo em ordem, né? Se tanto o doutor Enio quanto a doutora Luciana podem comentar um pouco sobre essa necessidade, né? E o quanto isso realmente acaba protegendo quem está na linha de frente, né, nessas situações. Sim, como eu falei, profissionais médicos veterinários, estudantes ou quem trabalha em manejo, né, de animais, sejam domésticos ou silvestres, né, que são os agentes. Quando tínhamos as campanhas, havia um grande contingente de profissionais que eram, não adianta só fazer a pré-exposição, mas tem que também ter avaliação sorológica, né, desses profissionais, anual, ou pessoas que trabalham no laboratório até a cada 6 meses, né? Então, isso é o que vai garantir de depois, diante de uma agressão, não ter que receber soro, né, vacina. Então, daí a necessidade só de receber o reforço. Eu queria comentar que, se não me engano, nesse caso, né, eu sei que a auxiliar ela não tinha profilaxia pré-exposição, né? Então ela recebeu o esquema completo. A veterinária, se eu não me engano, eu posso depois checar, né? Ela tinha a pré-exposição, mas ela não estava atualizada. Então, isso é importante que a doutora Luciana Hardy comentou, anualmente, né? Ou cada 6 meses, né? No caso de quem tem grande exposição, né? Fazer o acompanhamento sorológico, né? A titulação de anticorpos. Perfeito. Muito excelente. Ô Paulo, só queria trazer aqui a informação, né? Vários municípios participando, Taubaté, Franco da Rocha, então o pessoal do Rio de Janeiro, Itapetininga, Salto, no interior de São Paulo, Fernandópolis, também aqui no interior, pessoal da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Descalvado, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, Cuiabá, Bauru, aqui no interior de São Paulo, Diadema, aqui na Grande São Paulo também. Então, só para enfatizar o alcance, né, dos trabalhos de hoje, do ciclo de hoje. E passo para você, Paulo, se você tem alguma questão aí para fazer, fique à vontade. Tem uma do Felipe aqui, não sei se você viu essa do problema do esquema pré-exposição.
Sim, é o que foi comentado, né, Foi, né? recentemente Tá. agora, né? Agora, essa não tem outras questões, não. Eu tenho uma pergunta, pode ser para a Luciana. Esses esquemas de vacinação dos cães, eu não sei, até um tempo atrás você tinha alguns postos localizados na cidade onde as pessoas podiam levar o cão e fazer a vacinação, né? O cão, o gato. Existem esses postos de vacinação ainda? Ou é só na prefeitura que tem que ser levado o animal? Não, assim, a gente tinha até 2022, quer dizer, com a pandemia não houve, né? A gente teve Sim, suspensão, mas a gente tinha as campanhas de vacinação. Então, a prefeitura tinha postos de vacinação disponibilizados ao longo de muitos bairros, era um esforço grande, todo um contingente de pessoas e de recursos envolvidos, né? Então, a partir de 2022, com a suspensão das campanhas em decorrência da situação epidemiológica, né, da doença, eu acho que como ficou muito bem evidenciado, tanto na apresentação minha quanto a do doutor Enio, né? Então, com a mudança e agora a vacina ser uma medida individual, né, de proteção do animal, então são disponibilizados alguns postos distribuídos no município de São Paulo ao longo de todo o ano. Então, a população continua podendo ter acesso ao serviço gratuito de vacinação, mas não mais em formato de um curto intervalo de tempo. Ele se distribui ao longo de todo o ano, o que facilita também o manejo do animal, porque hoje a gente consegue qualificar mais esse trabalho, porque antes você tinha o objetivo numa campanha de atingir uma cobertura vacinal, então o objetivo era ter muitos animais vacinados, tinham postos vacinando uma quantidade gigante, né, de cães e de gatos, e hoje esses postos espalhados ao longo do ano permite com que o atendimento seja bem mais tranquilo, tanto para o tutor quanto para o animal, o manejo fica mais fácil, né? Existem os postos fixos, que são endereços que a população procura, e então, ao longo de todo o ano, no site da prefeitura, tem os horários e a vacinação é gratuita. obrigado. Doutor Enio, eu não entendi direito, que a gente fica preocupado aqui com as... o cão, ele é um reservatório definitivo, um reservatório intermediário? Como que é? No caso da variante 2, o cão é reservatório. No caso da variante 3, o cão ou o gato, ele é hospedeiro terminal. Ele não é reservatório, é um morcego. Sabe? O vírus circula na população. Então, no caso da situação epidemiológica de São Paulo, né, desde 98, no estado de São Paulo, desde 83, né, acho que na cidade, né, a gente não tem mais a variante 2. Sabe? E a variante 2, ela é uma variante que não dá para esconder, tá? O cão, na verdade, o cão agressivo, ele começa a espalhar um cão agressivo com outro cão e começa a ter muitos casos, muita mortalidade de cão com sintomatologia neurológica. Tá? Então, desde 83 nós não temos na cidade de São Paulo. Desde 98 não temos no estado. E o que a gente tem é a variante de morcego, que o cão e o gato podem ser hospedeiros acidentais. De modo esporádico, podemos ter casos isolados, mas, mesmo sendo um hospedeiro acidental, ele transmite a raiva para o ser humano. Então, tem o risco de transmitir, sabe? Não de modo tão efetivo quanto a variante 2 é muito mais grave, não só pela quantidade de animais que nós temos, mas a mordedura do cão agressor, né? É uma mordedura mais... É uma mordedura para transmitir mesmo, né? Aquela mordedura agressiva mesmo, né? Já a mordedura do cão e o gato, quando é hospedeiro terminal, é uma mordedura mais defensiva, sabe? Sabe? Não é uma... Então, muitas vezes, lógico,
toda raiva é raiva, né? Então, tem o risco, né? Tem o risco de... Só que o reservatório elimina o vírus com maior carga viral, tá? Carga viral do reservatório, o vírus está adaptado naquele hospedeiro, elimina o vírus por mais tempo, tá? Então, em uma carga viral maior. No hospedeiro terminal, isso a gente observa principalmente no ser humano, tá? Por isso que a gente se faz, no caso de antemorte do ser humano, se faz coleta de salivas pareadas. Pode ter negativo e positivo, uma carga viral bem menor, tá? Tanto na saliva quanto no folículo, no caso do diagnóstico antemorte humano. Então, por isso que se faz pareado. E pode ser que a pessoa tenha raiva, só que é negativo pelo fato de ser hospedeiro terminal. Mas, nesse caso, eu acho que é um caso totalmente atípico, tá? Isso eu quero enfatizar, tá? Não, isso fugiu do esquema tradicional, tá? Nosso diagnóstico, e só foi detectado porque foi feita uma série de técnicas, sabe? Então, e o pessoal que fez o diagnóstico, eles tinham expertise, tá? Então, caiu o vírus no momento certo para pessoas certas, tá? Então, é meio uma forma de até mostrar a qualidade do trabalho, né? Tanto do DVZ, do laboratório DVZ, quanto do lá da USP, né? Então, são laboratórios que realmente conseguiram detectar um caso de uma carga viral tão baixa que poderia se passar em outro laboratório que não tivesse tanta estrutura assim, desapercebido, né? Com a imunofluorescência foi negativo, e se inocular em camundongo, depois tenta fazer uma imuna do camundongo da negativo, então era muito provável, né? Num outro laboratório que não tivesse tantos recursos, que fosse negativo, tá? Diagnóstico negativo. Só que é um caso de um hospedeiro terminal, que tem uma vítima, sabe? Então é meio que para a gente refletir realmente, né? E lógico, as técnicas moleculares estão sendo utilizadas com frequência, né? Só que mesmo com as técnicas moleculares, se observa que conseguiu muito mais facilidade de detecção quando se passava em um camundongo ou passava sem célula, tinha tão pouco vírus que não conseguia se detectar, sabe? Legal, obrigado. Tem uma questão que a Ana Maria Casagrande Samento traz, relacionada ao aumento populacional do município e talvez a necessidade de aumento do número de postos fixos para esse tipo de vacinação, né, em cães e gatos. Ela pergunta, né, ela questiona se para cada posto desse é necessário que haja um responsável técnico veterinário ou se outros profissionais, tais como enfermeiros, podem ser capacitados ou, enfim, para serem também responsáveis técnicos por esses postos. Acho que a Luciana pode trazer essa informação para a gente, né? Olha, perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, a responsabilidade técnica pela vacinação é do profissional médico veterinário, né? Mas o que não significa que outros profissionais, como os biólogos e o próprio agente realiza a vacinação, né? E outros profissionais não possam coordenar, por exemplo, essa questão. Agora, com certeza, o profissional médico veterinário, ele que vai ser o responsável se tiver algum evento adverso, por conduzir esse processo, né? Então, perante o Conselho de Veterinária, é o profissional veterinário mesmo. Não sei se o Enio tem algo a comentar sobre isso, mas nesse sentido, é de responsabilidade do veterinário. Eu acho também, eu falei que não tinha nada a comentar, mas eu vou comentar. Eu acho que o único profissional apto para realmente identificar essas reações adversas mesmo, tal, num animal, seria o médico veterinário, sabe? Não só a responsabilidade técnica, mas a capacidade mesmo, né? Está sendo um evento no animal, né? Então, se tiver qualquer problema, né, eu acho que tem que ter um médico veterinário, né, para dar o resguardo, né? Tem outra questão? Paulo, vou por aqui. Vai lá. Tudo bem? O Hugo Riani, ele pergunta se todos os casos registrados em cães e gatos são da variante 3 e se temos registros das outras variantes isoladas em morcegos 4 e 6 no estado de São Paulo. Deixa eu responder, né? Acho. Em relação à grande maioria é variante 3, tá?
é a variante que circula em desmodos rotundos e também foi encontrada em artibeus, tá? Em morcegos artibeus. Mas também tem relatos em cães e gatos de variantes de morcegos cetívoros, né? Que eu comentei inicialmente, né? Como Nyctinomopsis, ou mesmo os outros morcegos cetívoros. Então, a gente acredita realmente que existe a possibilidade de qualquer morcego poder o vírus ele é reservatório, né? Qualquer espécie de morcego pode atuar como reservatório de diferentes, não é a variante 3, outras, né? Como ele comentou, a variante de Tadarda, ou variante de Lasiurus, né? Que antigamente 4 e 6 era detectado por antigênica, tá? Atualmente é por molecular que a gente detecta essas diferentes variantes, né? Então, tradicionalmente, a gente manteve um número, mas agora é linhagem genética compatível com as circulantes nessas. Então, a gente tem um número bem grande de linhagens em morcegos. Então, eu acredito que se começar a fazer mais vigilância de cães e gatos, a gente vai conseguir detectar outras linhagens ou variantes, e não só da GV3, tá? Mas a gente tem detectado sim, tá? No caso de ser humano, só a GV3, tá? Sabe, que ele completou o ciclo, tá? Que, no caso daqueles casos que gato acabou transmitido para o ser humano e a pessoa veio óbito, é tudo variante 3, tá? Mas no caso de cães e gatos, nós temos encontrado outras linhagens. Doutor Enio, e aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta. Doutor Enio, em relação, seguindo essa linha aí de raciocínio das variantes, eu fiquei pensando em relação a essa vacinação, né? A vacinação, essa vacina, ela, então, atualmente, ela cobre todas as variantes conhecidas que estão circulando, e aí eu queria saber se existe, assim, não sei se a taxa de mutação desse vírus RNA seria alta o suficiente para criar novas variantes, mas possivelmente sim. Mas aí a pergunta que eu tenho também é com relação, além dessa vacina provavelmente cobre todas, se existe uma vigilância dessas taxas de mutação para perceber se existe uma nova cepa, alguma coisa, uma nova linhagem para ser adicionada à vacina, para ter uma proteção a todas as circulantes. Boa pergunta, tá, Tamara? Eu gostei dessa pergunta. Então, em relação à vacina, né? A vacina ela é feita com Pasteur vírus, né? Que é um vírus fixo, né? E tanto para amostra animal para animal quanto para seres humanos. E ela protege, sim, todas as variantes. Não tem nenhum estudo que comprove que não tem a proteção, sabe? Então, então ela é 100% prevenível, sabe, a raiva, sabe, que eu comentei inicialmente, né? E a taxa de mutação do vírus da raiva, comparativamente com outros RNA vírus, ela é bem menor, infelizmente, né, em relação a isso, mas nós temos variantes relacionadas aos hospedeiros, né, que eu comentei, né? E a gente talvez não tenha esse conhecimento de tantas variantes assim, sabe, em relação a isso, porque a vigilância de animais silvestres, sabe, terrestres principalmente, é uma coisa relativamente recente. Mas a gente recebe mais amostras com raiva positiva, né, como sendo o reservatório, o animal silvestre terrestre na região Nordeste e tal. Então, por exemplo, o cerdócio, que é o cachorro do mato, ou mesmo o Calitrix jacos, que é o sagui do branco. Então, a gente precisa ter aquelas variantes relacionadas a animais silvestres, né? Mas aqui no estado de São Paulo, né, apesar de a gente receber muitas amostras, a gente não recebe tantas animais silvestres. Mais recentemente, nós temos recebido, tá? Porque tem alguns relatos, né, de animais silvestres que cada vez está ficando mais comum, né? Pelo menos eu acredito que eles estão mais vigilantes, mais atentos, né? Então tivemos casos recentes em antas, ou mesmo em lobo-guará, ou mesmo em capivaras. Então tivemos animais silvestres positivos no estado de São Paulo, mas todas elas esses animais não eram reservatórios, tá? Eles eram hospedeiros terminais e eles tinham a variante do morcego hematófago AGV3, tá? Então, eles atuavam como hospedeiros terminais. Teve um lobo-guará que teve também variante do morcego cetíbulo, tá? Nyctinomopsis, tá? Então, é possível ter também outras variantes de morcegos, sabe? Eu acredito que isso deve ser mais comum que se pensa. Um dos últimos gráficos que eu mostrei lá dos Estados Unidos, CDC, né? A gente recebe uma quantidade bem mais ínfima em relação aos americanos, né? Os norte-americanos, em relação ao número de amostras. E aqui, infelizmente, nós temos muitas áreas silenciosas, sabe?
de vigilância silenciosa. Então, eu acredito que se a gente tiver uma vigilância mais atenta, mais estabelecida, né, com certeza vamos ter um maior número de amostras e vamos ter conhecimento científico melhor para saber quais são as nossas variantes, quais são as nossas linhagens circulantes. Obrigada. Muito bom. É Tem uma relacionada a fake news aqui, o Marcelo de Luca Penha, ele traz uma questão, que muitas informações desencontradas ou falsas foram divulgadas nas redes sociais após o surgimento desse caso recente em Cão, aqui em São Paulo, né? Aí ele traz a seguinte questão: qual é a postura dos órgãos de saúde para lidar com essas fake news? Quem puder comentar a respeito. Bom, nós temos lá nossos instrumentos de divulgação e esclarecimento, mas fake news é fake news, né? É verdade. A gente, como isso faziam anos que não existia um caso de raiva, e isso gerou toda uma apreensão, né? E enquanto a gente não recebe o resultado com a caracterização genética, a gente trabalha pensando, né, que tem que trabalhar como se fosse uma variante canina, né, adotando essas ações de controle da doença. Então, isso acaba gerando uma certa apreensão em todo mundo, isso acho que é até compreensível, né? E, infelizmente, eu acho que essa mudança de perfil da doença ainda não é muito conhecida por parte dos profissionais, né? Médicos veterinários em clínicas, em estabelecimentos. Então, eu acho que ainda ficam esperando, né, a raiva clássica, ainda descrevem sinais ou ainda ficam muito naquele comportamento de ter muitos casos e realmente de uma epizotia de raiva. Então, eu acho que tudo isso vai gerando uma desinformação, digamos, uma apreensão por parte dos diferentes profissionais, e com isso vai rolando uma desinformação geral, né? Quanto mais rápido, eu acho que o município consegue se colocar, né, na rede, digamos, de uma informação verdadeira, melhor né? Então, a gente colocou no site, a gente procura divulgar a informação verdadeira de uma forma rápida, mas, infelizmente, as fake news vão mais rápido, né, e circulam pelas redes sociais numa velocidade muito maior do que a gente consegue colocar oficialmente num site, divulgar um link e fazer a informação correta, né? Não sei, Enio, o que você tem a dizer aí também? Eu acho assustador, né? Na hora que foi notificado o caso para o DVZ e tal, logo em seguida já estava na mídia, já estava e muita desinformação. Eu acredito que o pessoal, para não as informações corretas, elas não estão na mídia, né? Estão nos órgãos oficiais, estão em eventos como esse aqui, né? Acredito que esse evento também é uma forma de divulgar realmente o que realmente aconteceu, né? Então, e o pessoal está atento, aconteceu isso, foi um caso muito atípico, por isso da demora também dos resultados, porque o laboratório, com certeza, o DVZ, o laboratório lá da USP, e nós também batalhamos muito para chegar a esse diagnóstico, sabe? Então, realmente foi bem trabalhoso, né? Pelo fato de ser bem um caso... Eu nunca tinha visto, desses anos que eu estou passando, eu nunca vi um caso tão difícil assim de ser diagnosticado, sabe? Porque era e, além disso, era sinomose positiva, né? Então, mais ainda, né? E tudo isso, a primeira é a variante canina, né? Então, já a nomenclatura, né? Para o público leigo, né? Eles não conhecem, né?
nossa nova realidade. E nem os veterinários, né, mais antigos, né, eles também desconhecem nas mudanças de perfil. Então, esses eventos tipo esse, eu acho que isso é uma excelente oportunidade de a gente mostrar realmente, de divulgar. Olha, teve a mudança de perfil, desde 98 não temos mais, né, desde 83 no município do estado de São Paulo, né? Quanto mais a gente repetir para os veterinários, para o público de modo geral, e tentar disseminar essa informação correta, né? E eu acho que é a ferramenta para a gente tentar combater essas fake news, né? Legal. Gladson, tem mais alguma? Não tem mais nenhuma questão. O pessoal parabenizando, né, o evento, a qualidade das palestras, enfim. Eu passo a bola para você, Paulo, para fazer as considerações aí que são necessárias. Sim. Não tem mais questão, não. Eu também não anotei mais nenhuma. Tamara, tem mais alguma aí? Você chegou a ver alguma questão diferente dessas? Não. Não? Então, acho que assim, em nome da comissão organizadora, né, a gente quer parabenizar aí as excelentes palestras da doutora Luciana e do doutor Enio, e mais uma vez agradecer aí a disponibilidade, né, por participar desse evento, que a gente acha que é muito importante, né, pelas participantes que a gente tem percebido, né, de várias cidades, vários estados do Brasil. Então a gente está conseguindo alcançar um público maior. Então essas palestras são muito esclarecedoras, né, e muito oportunas nesse momento aí que nós estamos vivendo essa situação aí no Brasil. Então, nas considerações finais, eu passo a palavra aí para a doutora Luciana. Eu agradeço a possibilidade de participar e, de fato, eu espero que tenha contribuído para que as pessoas entendam, né? Acho que, como o doutor Enio falou, a gente são eventos como esses que a gente consegue trazer a informação, e eu procurei deixar bem claro mesmo esse momento epidemiológico que a gente vive, e daí todas as questões de não mais campanha e das possibilidades do encontro destes casos, mas hoje esperamos que, com eventos como esse, a vigilância dos diferentes municípios, assim como os profissionais clínicos de estabelecimentos privados, entendam a importância que é essa vigilância mais sutil, digamos, para perceber o caso e encaminhar para diagnóstico. Obrigado. Agradeço muito por poder participar. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutor Enio, quiser fazer as considerações finais. Também queria agradecer, né, de estar nesse evento, né, para divulgar realmente o que realmente aconteceu, né, e eu me sinto bastante honrado de estar do lado da doutora Luciana Hardy, de outros profissionais aqui, nesse evento tão importante, né, que eu acompanho esse ciclo de palestras há muito tempo, né, então eu me sinto muito honrado de estar aqui com o palestrante, sabe, então, e é a oportunidade de a gente transmitir realmente um pouco do conhecimento. Lógico, muitas pessoas talvez não tenham entendido toda a plenitude do que realmente é muito técnico, muitas vezes, mas a gente tentou traduzir de um modo mais digerível, né, para a população de modo geral, né? Legal. Muito obrigado por essa oportunidade, tá, de estar aqui. Nós aqui agradecemos. Tamara, quiser fazer as considerações? Não, eu achei também as palestras super importantes, né? Além do tema ser super relevante, super importante, ter uma grande... Está bastante em evidência agora, né? Já é um problema de saúde pública que agora está em evidência, por causa desses casos recentes. Eu quero agradecer muito a doutora Luciana, a doutora Enio, porque as palestras foram, além de esclarecedoras e informativas, foram muito didáticas. Então, mesmo com os termos técnicos, mesmo com as PCRs e as RTs PCR, foi muito didático. Então, assim, agradecer bastante aí a informação e a forma também dessa informação ter sido passada, que foi muito clara, muito esclarecedora e muito didática. Obrigada. Gladson? Não, também vou nessa linha, né? Apenas agradecer a participação da doutora Luciana e do doutor Enio e do nosso público, né? Aqui de São Paulo e espalhado por várias outras cidades aí ao redor do estado de São Paulo, do Brasil.
Lembrar a todos que na última quarta-feira do mês que vem, estaremos aqui novamente com o nosso ciclo de atualizações de zoonose e saúde pública e contamos novamente com a presença de todos, né? Em momento oportuno, nós vamos divulgar o tema da próxima palestra. A próxima vai ser dia 25/10. Exatamente. Então, todos estão convidados novamente. E, para finalizar, então, a gente agradece a todos e todas, né? E tenham um bom dia e até a próxima.